Esse é o programa Debate Brasil, produzido pela AEPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras, e transmitido por 50 TVs comunitárias em todo o país. Nós estamos conversando hoje com o professor e escritor Fernando Corrêa de Sá e Benevides sobre a questão da falta de um projeto nacional do Brasil e da falta de visão estratégica de sucessivos dos nossos governos. Ele, ao terminar o bloco anterior, o professor Benevides estava lembrando que o governo brasileiro acaba de oferecer 1/3 da Amazônia para grupos multinacionais, com algumas ONGs ali no meio para disfarçar. E a pergunta que ficou foi a seguinte: está oferecendo por iniciativa própria ou os de fora pediram? Não é uma iniciativa própria. Para nós entendermos o que está acontecendo, nós temos que recuar ao início do consenso de Washington, da estratégia do consenso de Washington, e nos fixarmos num cidadão altamente nocivo à humanidade, que foi o senhor Henry Kissinger. Né? Em 1979, num discurso em Washington, organizado pelo Pentágono para definir uma estratégia econômica, ele deixou essa pérola de intervencionismo americano no resto do mundo. Disse que se os países industrializados, ou seja, os Estados Unidos, quiserem daqui para frente usufruir dos seus níveis atuais de bem-estar social e de conforto, terão que dispor, olha o verbo que ele usou, terão que dispor dos bens renováveis dos países não industrializados, a preço de custo da extração, o que significa manter um nível de tecnologia primária que não agrega valor ao produto, e adotar daqui para frente políticas mais sofisticadas de pressões e constrangimentos. Ora, isso define a posição atual do É um projeto colonial. E isso foi acrescido do sistema de globalização ao qual o Fernando Henrique Cardoso dizia que era inevitável que nós adotássemos a globalização. E que é que disse um dos maiores economistas do mundo, e por sinal norte-americano, com 2 prêmios Nobel de Economia, o senhor John Galbraith: a globalização não é um conceito sério, eu não o uso. É um artifício inventado por nós americanos para controlarmos o mercado dos outros países. Ora, diante dessas 2 declarações, eu pergunto agora, reinvertendo a coisa, a nossa elite intelectual, grupada no sistema de elites orgânicas de grupos tecnocráticos, será burro ou será desonesto? Porque não é possível. Talvez as 2 coisas. Ou 2 coisas ao mesmo tempo. Não é? Eles partem por uma confusão planejada de economia e negocismo, estão atirados no negocismo, como disse Oliveira Martins, em 1902, quando era ministro da Fazenda de Portugal. Não é? Nós estamos confundindo política econômica com política de negocismo. Não é o que está acontecendo no Brasil atualmente, onde nós temos como ministros da área econômica, não é? Um indivíduo tipicamente privatista como o Furlan, não é? Sem nenhum interesse com a sociedade brasileira, sem nenhuma responsabilidade com o futuro do Brasil. Não é? E não só ele, outros. Sim, a prioridade confessa do governo, a prioridade assumida, é o tal projeto de parcerias público-privadas, que vem sendo denunciado com grande talento pelo Hélio Gaspari, na página dominical que ele faz, e também nos artigos dele no meio da semana, que ele faz no Estado de São Paulo e aqui no Rio, no Globo, e que é publicada por muitos outros jornais, mostrando que isso repete aquela coisa do Império, né, em que se entregavam concessões para estradas de ferro e coisa e tal, para grupos estrangeiros, às custas do que o Hélio chama o cofre da viúva. E aí a gente
ele se lembra de duas coisas. Primeiro, do estudo feito pelo Cesareiro Correia, no que significou a parceria das empresas privadas estrangeiras no desenvolvimento das políticas públicas, não é? Em que a soma de valores reenviadas para fora do país daria para construir centenas de universidades, centenas de hospitais, escolas, etc. E temos, para não deixar dúvida, a declaração do próprio presidente norte-americano, Woodrow Wilson, quando ele, em 1921, fez um discurso ao povo americano e diz o seguinte: tendes ouvido que os países latino-americanos fazem concessões ao capital estrangeiro e à empresa estrangeira, mas nunca ouvistes dizer que os Estados Unidos tenham feito qualquer concessão nesse sentido. Por quê? Porque as empresas estrangeiras e o capital estrangeiro passam a interferir de tal maneira nas políticas internas desse país de uma forma absolutamente constrangedora e prejudicial. Ora, esse é um testemunho do presidente norte-americano. Pois bem, será que as nossas elites não estão vendo isso? Ou não querem ver isso porque não lhes convém ver, porque trava aquele mecanismo dos lucros imediatos pela política não de negócio, mas de negociação. E isso tudo está acontecendo no Brasil, né, num momento cada vez mais complicado da situação internacional, porque um governo radical, como o do presidente Bush nos Estados Unidos, está levando a guerra para todo canto. Até já se pergunta, esse negócio da briga dos chechenos e o sequestro dos escolares, está se revelando agora que eram mais de 1000 pessoas que estavam naquela escola. Quer dizer, isso não terá o dedo americano. Como tem petróleo por ali, não dá para excluir de plano essa hipótese. Agora, qual seria a sua avaliação desse quadro internacional em que nós estamos vivendo? Eu tenho a impressão que esse quadro se agravará daqui para frente se não houver uma coisa, um acidente histórico. E esse acidente histórico é a implosão do próprio sistema americano, do qual nós já estamos vendo sinais evidentes. Ainda ontem, a principal companhia aérea norte-americana despediu 7.000 empregados para não ter que ir a requerer falência. A General Motors despediu 30.000 empregados. A produção industrial americana, salvo o setor bélico, está em declínio. Os déficits americanos, fiscal e comercial, estão crescendo vertiginosamente. Então, se não houver uma implosão no centro do império, nós, infelizmente, dada a incompetência e a desonestidade das nossas elites dirigentes, teremos que conviver durante muitos anos ainda com isso. E com relação à Chechênia, e me faz lembrar da Amazônia, embora distantes uma coisa da outra, porque ontem o Putin fez uma declaração de que o terrorismo teve por base a ação norte-americana, que não precisa ir muito longe de ser para perceber, uma vez que os líderes terroristas tiveram asilo político na Inglaterra. Os dois principais líderes políticos da Chechênia tiveram asilo político na Inglaterra. Então nós estamos que... Por quê? Porque aquela região do Cáucaso é a região mais sensível para o aproveitamento do petróleo das reservas do Baku no Mar Cáspio, que é a energia ainda, pelos próximos 10 ou 15 anos, fundamentais para movimentar toda a indústria do mundo. Porque se acabar o petróleo, arrebenta tudo, porque ainda não houve a biomassa. E aí nós tivemos a Amazônia. Sim, e o próprio público americano está hipnotizado. Essa coisa do ataque à escola aumentou a popularidade do Bush.
quando o público americano já devia estar informado de que logo depois dos ataques de 11 de setembro, quer dizer, um avião americano com autorização do governo recolheu 140 pessoas da família Bin Laden ou aparentados e os levou para a Arábia Saudita para evitar constrangimentos a eles, né? A eles e ao próprio presidente Bush, cuja família sempre foi sócia dos sauditas e dos Bin Laden. Ele foi sócio não só da DEM, como são sócios também no caso da Colômbia, do combate ao narcotráfico, né? Cuja peça principal colombiana foi o Pastrana. Todos nós sabemos que o Pastrana foi eleito prefeito de Bogotá, levado pelo poder do narcotráfico chefiado pelo Carranza, do sindicato de Medellín, né? Ele sai de prefeito, vai aos Estados Unidos, se radica no Texas e convive intimamente com a família Bush, que é a maior acionista, com 280 milhões de dólares, da empresa de petróleo Arcan, né? E o Pastrana assume com o Bush, né, a posição a ele favorável de trazer essa empresa para a Colômbia, para o Vale do Rio Madalena, que é onde há possíveis grandes ocorrências de petróleo na Colômbia, né, para ser eleito presidente da República, o que exatamente aconteceu, né? O primeiro ato do governo Pastrana, ao ser eleito presidente da República, foi fazer a concessão da exploração de petróleo do Vale do Rio Madalena para a família Bush. Então, nós estamos vendo como isso funciona em termos de corrupção das elites dominantes, não é? E nos assusta e nos deixa muito preocupada, porque a Amazônia representa 19% da água do mundo, representa 90% das reservas de nióbio do mundo. Agora, na reserva de Raposa, não são só os diamantes e pedras preciosas, mas é a segunda grande mina de ouro no Brasil, porque o Brasil só teve uma mina de ouro, de Morro Velho, o resto tudo foi ouro de lavagem, os depósitos auríferos nos leitos dos rios, né, com mina mesmo de exploração, tirando a África do Sul, só teve o Brasil com a São João del Rei Mining, né? E agora, na área da Raposa, que está sendo o drama da demarcação indígena, depois daquela asneira da área do Yanomami. E eu recebi uma carta de um conhecido meu que esteve lá agora em Roraima, disse que a impressão que se tem daquela área toda lá é que aquilo é uma colônia americana. Isso é uma pessoa que veio de Roraima. Pois há pouco tempo eu ouvi de um amigo que foi fazer um trabalho no Acre, que é a capital do Acre, Rio Branco, dá a impressão também de ser uma cidade ocupada por norte-americanos. Então, ele cita inclusive o seguinte: depois de 6 horas da tarde, nenhum brasileiro pode entrar na área, circular livremente por aquela área. Só podem circular, sem precisar de passaporte, os americanos e os japoneses, né? O povo já está se acostumando a falar inglês, né? Isso me faz lembrar o general Frederico Rondon, quando em 1980 perguntou se eu estava disponível para ir até o território de Roraima, né? Porque ele estava muito preocupado. Eu disse: mas por que, general? Ele era presidente do Instituto de Altos Estudos Amazônicos, onde eu fazia as minhas conferências na época. Ele disse: não, eu quero uma pessoa que eu possa confiar para ver até que ponto os nossos índios estão aprendendo inglês. E já naquela época, a partir daí, nós tivemos chefes indígenas e anomanos que foram estudar nos Estados Unidos. A nossa subserviência intelectual chegou a tal ponto que até nas casas comerciais hoje, os letreiros são em inglês. Por exemplo, na Praça Espenha, a semana passada, abriu uma casa. Nome da casa, Show Street. Show Street. Show Street. Tá? Num quarteirão tinha 7 lojas, das quais 7 com nome em inglês. E a semana passada, um grande painel iluminado na parede do edifício, né? Com um jovem
exultante porque estava aprendendo na cultura inglesa e escrito embaixo, bote inglês na sua língua. Não é? Nós não chegamos nem a perceber esse fato primário, que você destrói um povo, desidentifica um povo destruindo a sua língua. E o Brasil é o único país do mundo, com 8,5 milhões de quilômetros quadrados, em que uma mesma língua é falada desde o extremo norte ao extremo sul, do extremo leste ao extremo oeste. Sim, um dos grandes estudos do Barbosa Lima Sobrinho, o maior jornalista brasileiro do século XX, era sobre a língua portuguesa e a unidade nacional. Não é? O que nós devemos? Nós devemos à unidade nacional à língua portuguesa. A língua portuguesa que os nossos lusitanos, que tanto nós combatemos e ridicularizamos. Mas eles nos legaram coisas muito importantes. Não, e essa coisa assim do uso de palavras estrangeiras, quer dizer, nenhum lançamento imobiliário num bairro glamouroso como a Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, tem nome que não seja inglês, é Golden Gate, Golden não sei o quê, Golden Flat, né? E coisas que sempre foram chamadas com palavras da língua portuguesa, hoje são corriqueiramente chamadas por palavras inglesas, né? Em supermercado não é mais entrega a domicílio, é delivery, como se diz, né? Mas para terminar, como o nosso tempo está chegando ao fim, até que ponto já avançou, quer dizer, esse aviltamento cultural da identidade brasileira e o que é que nós poderíamos fazer contra isso? Olha, João Augusto, eu tenho a impressão que o básico nesse sentido da língua é uma substancial reforma do ensino brasileiro, desde o curso fundamental até o curso universitário. Nós temos que pegar a criança e o jovem como elementos de transformação, não para retornar ao passado, mas termos um futuro melhor. Né? Porque a intelectualidade, de um modo geral no Brasil, a intelectualidade de classe média, né? Evidentemente que não são todos, né? Ela é eminentemente burra, porque tem, no máximo, na sua grande maioria, apenas o curso secundário mal feito, onde não se aprende nada a respeito do Brasil. O Brasil é o grande esquecido no ensino brasileiro, coisa que, aliás, o Vargas tentou consertar, não é? Com aqueles programas cívicos em que a figura do Vilas-Lobo aparecia, né? E valorizando não só a nacionalidade, a brasilidade, como valorizando a cultura popular de um modo geral. Não é? Nós temos que partir para a conservação da nossa cultura popular, que é riquíssima. Eu acho que é a cultura popular mais rica do mundo pela miscigenação que nós tivemos durante a nossa formação histórica, não é? E a defesa da língua e dos estudos brasileiros. Agora mesmo recebi dos Estados Unidos um xerox do livro que está sendo divulgado e adotado nas escolas primárias e secundárias dos Estados Unidos, onde o mapa da América do Sul aparece e a Amazônia, zona internacional. Zona internacional. E o que nos lembra aquela farsa da Unesco, do Instituto da Ilha Amazônia, em defesa da ciência, né? Quando o nosso Plínio Airosa, depois do discurso do Arthur Bernardes contra o Instituto, ele fez uma carta à nação brasileira que a imprensa se negou a publicar, dizendo que ele jamais na vida dele, quando assinou o protocolo de criação do Instituto da Ilha Amazônia, que ele pensou que a ciência pudesse estar a serviço de uma política tão sórdida, né? Ele só conseguiu publicar isso com a duras penas, muito tempo depois, naquela revista alternativa, da imprensa alternativa, Fundamentos. Eu não sei se você lembra dessa revista. Já tem algum tempo. Tem, né? Foi quando ele conseguiu publicar a carta de resposta dele ao Arthur Bernardes, né? Que fez um discurso arrasando com o Instituto da Ilha Amazônica, mostrando os inconvenientes de ordem estratégica e política do Brasil naquela ocasião. Obrigado. O programa Debate Brasil prossegue depois do intervalo com a deputada, jornalista e escritora Eloneida Studart. Até já. Esse é o programa Debate Brasil, produzido pela AEPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras, e transmitido por 50 TVs comunitárias em todo o país. Nós vamos conversar agora com a deputada, jornalista
e escritora Eloneida Studart, que há muitos anos ocupa uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado do Rio, depois de ter se consagrado como autora e também como jornalista. A Eloneida está aqui no colete dela, tem eu não vou chamar de bottom, porque a EPET prefere sempre a palavra em língua portuguesa. Então, é um botão, né? Bottom não é nada mais que é um botão, né? Lugar de mulher, aí letrinha menor, é na política. Por que você anda com esse dístico na sua roupa? É para estimular as mulheres não só a participarem da política, em palestras, debates, reuniões, em todos os lugares onde se faz política, sindicato, associação de moradores, como para estimular as mulheres a se candidatarem, porque as mulheres ainda são muito tímidas nessa área. Apesar da política de cotas, que separa em cada partido 30% para as mulheres, as próprias mulheres com frequência não se candidatam, porque é secular que elas fiquem afastadas, fazendo a campanha dos seus companheiros, maridos, correligionários, amigos, vizinhos, mas elas próprias. Mulher tem muito medo de ser mulher pública. Você sabe que a palavra mulher pública é pejorativa, né? Homem público é elogio. Homem público é elogio. Doutor Ulisses é homem público, Lula é homem público. Agora, mulher pública é moça que roda a bolsinha, né? Então, as mulheres têm medo de ser mulher pública. Mulher tem medo de microfone. Eu vejo muito isso quando eu faço debate em grupos de mulheres, até em universidade. Você fala, depois você oferece o microfone para alguém fazer uma pergunta, uma interpelação, uma contestação do que você está fazendo. E as mulheres ficam quietas. Eu mexo muito com elas. Podem vir, não é cabeça de cascavel. O exercício desses mandatos políticos e os compromissos e até os sacrifícios que a vida política exigem tem impedido muito que você exerça essas outras atividades nas quais você faz tanta falta, como o jornalismo e o livro? Eu acho que tem diminuído, tem limitado um pouco, eu não vou dizer que não. Mas eu acordo todos os dias às 5 da manhã para escrever até às 8. E até quero te dizer, como uma boa notícia, a primeira pessoa da empresa que está recebendo essa notícia, que o meu livro, Pardal, um Pássaro Azul, vai ser lançado em Paris. Ah, em Paris? Em Paris e no Canadá. Eu não sei porquê, é um mistério para mim, porque é que o Canadá se interessou por um assunto tão brasileiro e tão nordestino, né? Como é a história desse romance, o Pardal, um Pássaro Azul. Mas a verdade é que eu não abandonei as minhas atividades literárias, né? E também eu consegui criar na Assembleia, na gestão passada, um projeto cultural que se chamava Libertas Conceratame, e que tratava das lutas de libertação do povo brasileiro, que são muito pouco conhecidas, né, as lutas de libertação. Então, para esse projeto cultural, eu escrevi 3 peças. Eu me lembro de uma sobre Tiradentes. Um foi sobre Tiradentes. Foi a primeira? Tiradentes, José de Vila Rica. O segundo foi sobre Bárbara de Alencar, que foi tão importante quanto Frei Caneca na Confederação do Equador e na Revolução Pernambucana, mas que ficou oculta por ser mulher, né? E, por último, o próprio Frei Caneca. Sendo que esse projeto cultural tinha uma peculiaridade. Os artistas, na sua maioria, eram garotos da favela, do Morro da Babilônia, que nós fomos ao encontro deles, eles eram adolescentes, 13 anos até 17 anos, e nunca tinham ouvido falar desses personagens, né? E nós preparamos esses garotos, a diretora deu aulas de voz, impostação de voz, de expressão corporal, e eles se tornaram excelentes artistas, e cheios de autoestima, orgulhosos, né, da sua vida de artistas. O projeto era dirigido aos alunos das escolas públicas. Todo dia, no dia que passavam as peças, saía um ônibus da Assembleia, seguravam a classe que estava cadastrada, trazia os alunos para a Assembleia. Os alunos assistiam a peça, recebiam um lanche e eram devolvidos para a sua escola, né? Com isso, a gente estava formando plateias, né? Formando plateias.
dentro do maior espírito das coisas do Brasil. Né? Não entrava entretenimento, nem peça estrangeira, nada disso. Olha, foi visto por 40 mil pessoas. 40 mil pessoas. Quer dizer, alguma peça recente, alguma montagem teatral recente no Brasil foi vista por 40 mil pessoas? Seguramente não. Isso prova que o povo gosta. É. O povo não vai porque não pode pagar, né? Mas durante 3 anos e meio foi visto por 40 mil pessoas. Agora, depois que se criou a TV Alerj, né? Que até quem elaborou o projeto fui eu, o Márcio Bueno, que você conhece, ali o BEP, meu querido assessor, fizemos o projeto, demos de graça para a Assembleia, foi aceito, e então o novo presidente resolveu transformar em teledramaturgia o projeto cultural. E agora as peças irão para a televisão, para a TV Alerj, e se por um lado vai ser mais visto, por outro lado perde Ah, no sim. sentido social. Porque a TV Alerj é uma TV a cabo. Quem tem TV a cabo... É quem pode pagar. Quem pode pagar. É a classe média. Mas... Quer dizer, a garotada que era levada para lá de ônibus, depois tinha o lanche e tal, vai ficar fora. Mas não dá para manter as duas coisas, manter na TV e manter como teatro, porque... Tá bom, meu Deus, o teatro do grego de 400 anos antes de Cristo está vivo até hoje. Existe aí um projeto, que ainda não foi aprovado, para fazer a mesma coisa na Câmara dos Vereadores. E até já me encomendaram uma peça sobre Pedro Ernesto, e eu mandei fazer a pesquisa e já preparei a peça, que tem forma de cordel, como lá no Nordeste se diz, né? Tem aquele verso que diz: atenção, meu povo todo, atenção, meu povo inteiro, vou contar a história de um grande brasileiro. E foi Pedro Ernesto. Vamos esclarecer. O Pedro Ernesto foi prefeito do Rio de Janeiro, inclusive acho que foi prefeito eleito por volta de 1935, né, quando houve a autonomia do Distrito Federal, né, mas depois foi preso, acusado de envolvimento naquele levante. E ele tinha envolvimento mesmo, né? Tinha. Que ele costumava esconder os revoltosos dentro do hospital dele. O hospital tinha o nome dele, Pedro Ernesto. Ele foi um homem admirável, né? Foi um homem sob todos os pontos de vista, e dá nome ao palácio. Que é a sede da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Agora, isso vai ser, o da Câmara vai ser também só televisão ou vai ser teatro também? Não, o da Câmara não vai ser televisão. Ah, não vai ser. O da Câmara, se ele emplacar, que aquela é uma casa complicada, né? Ele vai ser um projeto de caráter social, como era o meu antes, né? Ele vai para as escadarias, ele vai para os salões internos da Câmara, que é um palácio lindo também, né? E vai ser barato, se conseguir fazer. Lá existe muita dificuldade. Você teve uma grande atuação no projeto de construção da TV da Assembleia Legislativa do Estado do Rio. Esse programa é transmitido em muitos estados, 50 TVs comunitárias. Então, o que nós estamos dizendo aqui está batendo em telespectadores em cujos estados ou há ou não há esses canais. Mas, embora sendo restritos ao público que pode pagar a TV por assinatura, seja a NET, a Sky, essas outras aí, essas TVs legislativas têm tido grandes momentos. No caso da TV do Senado, a TV da Câmara dos Deputados, a própria TV Justiça, transmitida as sessões do Supremo Tribunal. Embora com essas restrições, você acha que essas TVs aumentam a responsabilidade dos membros dos poderes legislativos e aumentam a atenção do público para a atuação dos seus representantes? Exatamente. O público ou fica desapontado com o seu deputado quando vê na tribuna dizendo abobrinhas, dizendo inconveniências, ou fica entusiasmado quando vê que o seu deputado está defendendo na tribuna um projeto realmente popular, social e importante. Tudo isso aparece. De repente, a Assembleia ficou transparente, né? Eu digo brincando, eu sempre quis que essa casa fosse uma casa de vidro. E agora... Agora é. Agora é. Por exemplo, eu fiz um debate com o deputado Edno Fonseca,
que é um deputado pastor evangélico, porque ele apresentou um projeto para que o Estado crie um programa para recuperar homossexuais, né? Eu fiz um debate. Recuperar em que sentido? Recuperar no sentido de transformar o homossexual em heterossexual. O que é um absurdo, sob todos os pontos de vista. Então, esse debate que eu fiz com o Edson, ele teve enorme repercussão na sociedade. Vai ser repetido. As pessoas telefonam para mim. Eu já dei 7 entrevistas nos rádios por conta desse projeto. Então, o povo do Rio de Janeiro ficou vendo, né, de maneira muito clara, como é que o Estado do Rio de Janeiro está deixando de ser um Estado laico. Né? Porque você sabe que desde a proclamação da República, Sim. o Estado é separado da Igreja. O Estado é laico. Como o Estado do Rio de Janeiro é governado por evangélicos, e evangélicos fundamentalistas, está se deixando de ser um Estado laico. Você anda nos elevadores da casa, da Assembleia Legislativa, e vê cartazes dizendo assim: compareça, ato de louvor no auditório Nelson Carneiro. E esse ato de louvor é um ato religioso. É um ato religioso, onde a palavra que mais se ouve é aleluia, aleluia. Mas não há nem assim um critério ecumênico de, bom, esta corrente vem aqui, faz o seu ato de louvor, esta corrente diferente faz o seu... Não, porque as outras correntes não fazem proselitismo dentro da Assembleia. Os próprios católicos que são muito ligados à igreja, tem lá alguns deputados que são ligados à igreja, eles não fazem proselitismo religioso lá dentro da igreja, lá dentro da casa. Não apresentam, nem usariam projetos como esse. Porque a Igreja Católica tem uma posição diferente sobre a homossexualidade. Ela acolhe os homossexuais, ela não rejeita os homossexuais, nem quer transformá-los. Ela só quer que os homossexuais não pratiquem. Mas, porque exige a castidade dos homossexuais. Mas a Igreja Católica não exige a castidade de todo mundo? Não pode transar. Mas essa ideia, como é, de recuperar, né? A própria palavra aí já é ofensiva. Altamente discriminatória. Agora, não se tem a visão de que isso é perigoso. Vamos que seja eleita uma maioria gay para a Assembleia. Aí, então, vai se fazer a mesma coisa, recuperar o heterossexual para que ele transforme em homo? Agora, não é um precedente? É um precedente, mas é difícil. Sim, porque os sim. gays são muito minoritários, ao contrário do que se pensa. Eles são muito minoritários. É porque depois que eles tiveram mais liberdade, eles se assumiram, então fazem essas grandes festas, essas grandes passeatas. Mas eles ainda são uma pequena parcela da sociedade. Né? E tem muitas dificuldades eles. Porque a gente não pode confundir o Brasil com Ipanema. Né? Uma coisa é você ser gay em Ipanema, outra coisa é ser gay lá no interior da minha terra, em Quixadá, onde o cara é chamado baitolo e não é recebido em lugar nenhum. Nenhuma família abre as portas. Ele não entra nos bares, né? É uma pessoa altamente discriminada, altamente marcada, estigmatizada. Sim, mas quer dizer, a expectativa, vamos dizer, é que aumentasse o grau de respeito pelas diferenças. Pelas diferenças. Né? A expectativa é Esse projeto é uma violência. É uma violência, é uma arbitrariedade. E tem chance de ser aprovado? Tem. Tem? Daí o meu combate, né? Porque já foi aprovado em 2 comissões. Foi aprovado na comissão mais importante da Casa, que é a Comissão de Constituição e Justiça, que votou pela constitucionalidade do projeto. Contra uma emenda minha constitucional que diz que ninguém será discriminado nem por etnia, nem por religião, nem por raça. Eu acho que isso figura na própria Constituição Federal. Mas aqui daqui não figurava. Não. Não figurava? Não, por orientação sexual isso não tinha. É a minha emenda aqui. Sim, mas um negócio desse passando vai desencadear aí uma perseguição, uma caça às bruxas, que vai ser um horror. E ele argumenta que mas os templos estão cheios de gays arrependidos. Eu digo, não, estão cheios de gays culpados, porque é a culpa que vocês botaram neles. A culpa deles estarem. E depois existe outro dado, que é o seguinte: a Organização Mundial de Saúde já decretou que não é uma doença a homossexualidade, e a própria Associação Brasileira de Psicólogos proíbe que os psicólogos atuem nessa área
tão delicada da sexualidade das pessoas. Mas eles têm lá os seus psicólogos religiosos, né? E esses não concordam e desobedecem à associação. Sim, mas é um retrocesso assustador, né? Porque tá bom, hoje há a discriminação do homossexual. Ainda há formas de discriminação da mulher. Muitas. Na Idade Média, quando começaram a surgir as faculdades de medicina na Europa, as mulheres que eram a profissão médica era uma profissão eminentemente feminina, as mulheres foram proibidas de exercer a medicina e foram levadas para as fogueiras da Inquisição acusadas de bruxaria. Quer dizer, a gente acha que venceu essas etapas de uma era negra na cultura humana para cair nessa bobagem agora? Cair nessa bobagem. Olha, e eu digo mais a você, olha, eu estou muito assustada com essa situação do Rio de Janeiro se tornando um estado teocrático, né? Porque já tem muitas escolas jogando para o alto as teorias de Darwin e ensinando o criacionismo. Quer dizer, porque a Bíblia é um livro metafórico, cheio de imagens, né? É um livro de metáforas, tem muitas metáforas. Então eles dizem que não, ensinam as crianças que Deus pegou o barro, fez o homem, depois tirou a costela. Mas o maior pensador cristão do século XX foi Teilhard de Chardin, um padre jesuíta, arqueólogo, cientista. Essa bela obra. Não é? Maravilhoso. Não é? Que, vamos dizer, reconciliou a ciência com a religião, dizendo assim, Deus podia ter feito tudo isso do modo como Darwin descreveu. Deus não estava proibido de agir assim. Ele dizia mais, Deus não está no começo, mas está no fim dos tempos. Ou seja, ele dizia que o homem se aperfeiçoaria tanto no processo evolutivo que chegaria perto de Deus. Seria um semideus, que é o que está acontecendo. A ciência fazendo células-tronco. É o que está acontecendo. Para terminar, porque infelizmente o nosso tempo está chegando, você vai ter que voltar aqui, né? Já que analisamos esses riscos de retrocesso, o que você tem observado aí que signifique avanço nesse sentido? Não, a gente tem tido avanço. Aí eu me orgulho de dizer que quem tem tido mais avanço são as mulheres. São as mulheres. As mulheres, elas têm aberto muitas cabeças, os corações, as mentes, para as coisas novas. A palavra feminista não é mais uma palavra estigmatizada. As mulheres já sabem, e elas são a maioria da população do Rio de Janeiro, que a mulher feminista, ela não se opõe ao homem, nem hostiliza o homem, ela apenas quer valorizar e promover a mulher, a aumentar a autoestima da mulher, aumentar a participação da mulher em todos os setores da sociedade. Enfim, há mudanças, mas há esse risco sim. Eu tenho muito medo. Né? Eu tenho tanto medo disso como da eleição do Bush. É parecido, né? Todos nós devíamos votar nessa eleição. Eu sempre digo que essa eleição americana devia ser, os eleitores deviam ser os cidadãos do planeta. Muito obrigado, Aloneida. Esse foi o programa Debate Brasil.